Deus. Amém, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, estou feliz de compartilhar uma palavra do Senhor ao coração de vocês. Eu tinha preparado, Deus é maravilhoso. Eu tinha preparado uma outra mensagem para trazer e ontem Deus me deu essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Hoje, na verdade, eu queria compartilhar uma reflexão sobre o que Deus falou comigo nesses últimos 2 dias. E eu creio que vai falar o seu coração também. Amém? Deixa eu só conferir se tá certo. Da última vez que eu trouxe a mensagem, eu não me atentei atrás, né, pastor Enod? E estava a imagem que o pastor Max ia trazer. E eu nem me atentei. Depois os irmãos comentou comigo, falou: ai Pedro, tinha um tema lá atrás de você e você nem falou do tema. E depois que eu fui perceber que era a mensagem que o pastor Max vai trazer ainda, né, pastor? Amém. Então agora está certo, né? Amém. Glória a Deus. Mas amém, meus irmãos. Eu quero compartilhar uma pequena reflexão com vocês. Eu quero ser o mais breve possível. E eu queria começar perguntando para vocês se vocês estão por dentro do que aconteceu ou do que tem acontecido nessa semana em específico. Amém? Na verdade, uma semana difícil, irmãos. Muitas coisas acontecendo. Na verdade, ontem nós tivemos o memorial do 11 de setembro. Então nós sabemos que aqui para os Estados Unidos, eu creio que para o mundo, né, é um dia difícil, é um dia cinzento, sombrio, porque nós recordamos algo tão terrível, né, que ocorreu, tantas pessoas que perderam suas vidas nesse atentado do 11 de setembro. Na quarta-feira também, se vocês sabem, nós também perdemos um irmão, perdemos um jovem homem de Deus, Charles Kirk, de uma forma tão horrível, tão terrível. E no começo da semana também nós tivemos um noticiário também que abalou muitos, da morte de uma jovem também ucraniana aqui nos Estados Unidos e tão perto de nós, né, em um país que talvez nós que vivíamos até pouco tempo no Brasil, olhávamos para cá e nunca pensávamos que isso poderia acontecer aqui nesse lugar. E na verdade, é mais perto do que nós imaginamos. Irmãos, e diante desses acontecimentos e principalmente do que ocorreu quarta-feira com esse homem de Deus, com esse jovem, de lá para cá eu tenho pensado em algumas coisas, tenho feito algumas reflexões. E diante dessas reflexões, Deus me deu essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Eu creio que é uma palavra... O pessoal que me conhece mais tempo sabe que eu gosto muito de exortação. Muitas vezes minhas palavras são de exortação. Mas essa noite eu quero fazer um pouco diferente. Essa noite eu quero fugir um pouco daquilo que Deus tem me chamado, que é para a exortação, mas quero trazer uma mensagem de acalento para as nossas almas. Amém? Uma mensagem de paz, de verdade para as nossas almas, diante de um tempo, diante de uma semana tão horrível, tão difícil. Eu estava ouvindo um pastor que eu gosto muito aqui, americano, chama Mark Driscoll, um pastor lá de Arizona, e ele era amigo pessoal desse irmão do Charlie. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que em uma de suas conversas há poucos dias atrás, antes da morte do Charlie, ele compartilhava com o pastor Mark Driscoll que ele ia sair um pouco desses temas políticos e ia focar mais em apologética, ia focar mais em evangelismo. E quem conhece ele, ou quem já viu alguns vídeos dele, sabe o tanto que Deus usava ele nessa área de apologética, de evangelismo, para debater de uma forma respeitosa com várias pessoas de ideologias diferentes. E nós sabemos o tanto que Deus, quem conhece, ouviu alguns vídeos, sabe o tanto que Deus usava ele também nisso. E ele compartilhava então com esse pastor, Mark Driscoll, que uma das suas vontades era, nesses próximos anos agora, focar mais na área evangelística. E isso me trouxe uma tristeza, porque de fato era um homem abençoado. Na verdade, 1 ano mais novo do que eu, e tantas coisas que ele já fez, eu não cheguei nem à metade ainda do que ele fez para o reino de Deus. E de verdade, irmãos, é uma perda significativa para nós, de um irmão.
era um irmão nosso, um homem de Deus, usado por Deus, levantado por Deus nesse tempo. E com certeza, eu creio que os nossos corações, se seu coração tiver como o meu, se entristece diante dessa perca. E também diante de uma semana tão difícil quanto essa. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar um pouco sobre dor. A dor gerada, em específico nesse caso, por uma perda tão inesperada. Mas também eu quero falar de uma dor também gerada por uma perda, talvez de um ente querido, ou de uma tragédia que possa ter ocorrido em nossa família, ou até mesmo em nossa casa. Na verdade, o que eu quero fazer hoje, irmãos, é, à luz da Bíblia, dizer o que a Bíblia responde acerca de sofrimento, acerca de dor. Porque se tem uma certeza que eu tenho, se existe uma certeza que eu tenho, é que a Bíblia tem resposta para isso. Amém? A Bíblia, ela tem resposta para esse tempo tão difícil e complicado, e principalmente essa semana que nós vivemos, uma semana de grande dor. E por isso eu queria convidar você a abrir as Bíblias de vocês, seja ela física, ou seja ela pelo telefone ou tablet. E como eu sempre gosto de pedir, deixa aberta, amém? Não feche. Glória a Deus. Lá em Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 1, quero que vocês acompanhem comigo e leiam junto comigo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém? Abacuque, capítulo 1, a partir do verso número 2. Vamos ler a partir do verso número 2. Quem tiver com dificuldade na Bíblia física de achar, existe umas 2, 3 páginas iniciais aí que tem um negócio chamado índice. Não precisa ter vergonha, irmãos. Pode ir lá no índice, olhar. Você está rindo, pastor, mas eu faço isso lá com os meninos lá no nosso curso de terça-feira. Pedi para eles trazerem as Bíblias físicas dele. Está proibido o celular lá, olhar o celular durante a nossa aula lá do curso. E aí, no começo, eles com dificuldade, eu falei para eles, gente, não precisa ter vergonha, orgulho, a gente sabe que o homem é meio orgulhoso. Vai lá no início da Bíblia de vocês, tem uma página chamada índice. Lá você vai ver onde está o livro, não precisa ter vergonha. E aí foi uma bênção, e eles estão levando a Bíblia, e glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Então, livro do profeta Abacuque, capítulo 1, vamos ler a partir do verso número 2. Do verso 2 ao 4, a palavra do Senhor diz assim: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Feche seus olhos, irmãos, por favor, vamos orar ao Senhor. Pai querido e Pai amado, nós aqui estamos, Pai, diante do Senhor, ó Deus. O Senhor nos atraiu, Senhor, com o Teu amor, com o Teu Espírito, para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Ó Deus, e por isso eu peço ao Senhor, fale conosco, ó Deus. Ó Deus, revele a Tua palavra aos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos sair daqui hoje cheios da Tua palavra, não da minha, mas da Tua palavra, Senhor. Que eu apenas seja um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus. Diante de um momento tão difícil como esse que nós temos passado, ó Deus. Diante de uma semana tão horrível, Senhor. Tu tens uma palavra para nós, Pai. Tu tens uma palavra, Senhor, que gera paz, ó Deus, aos nossos corações. Por isso, fale com o Teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor. Amém e amém. Irmãos, só dar um breve contexto. O profeta Abacuque, ele viveu, não existe uma data exata da época em que o profeta Abacuque vivia, mas alguns estudiosos dizem que é aproximadamente no século VII a.C. E é interessante porque se você lê esse livro, e é poucos capítulos, você vai entender e vai compreender que a época que ele vivia era uma época de imensas trevas. Era uma época de um declínio espiritual em Judá. E se a gente olhar ali internamente,
para o reino de Judá, nós vamos ver que os sacerdotes ou os homens que eram homens de Deus, que eram homens levantados por Deus para conduzir ao povo, ao Senhor, eram homens que haviam se corrompido. Se nós olharmos também nessa época, nós íamos ver que a injustiça ela se multiplicava. Se nós olharmos também nessa época em Judá, nós vamos ver que até mesmo a política era uma política corrupta, ou seja, internamente aquela época em que o profeta Abacuque ele fala é uma época de trevas, uma época de calamidade na sociedade. E se você também olhar externamente, essa época em que o profeta Abacuque fala é uma época em que havia um temor muito grande. E o temor que havia ali é que perto dali existia um império que estava se levantando, que era o Império Babilônico. Então eles estavam diante de uma situação difícil internamente, mas também diante de um temor tão grande externamente, que era o crescimento do Império Babilônico, e dessa forma seria inevitável que o Império Babilônico sitiasse e conquistasse Judá. Então era uma época difícil em que o profeta Abacuque é levantado naquele momento, tanto internamente quanto externamente. E no capítulo 1, o profeta Abacuque, ele não começa falando ao povo. Geralmente, se você olhar alguns profetas, você vai ver que em muitos livros eles começam dirigindo uma palavra de Deus ao povo. Mas se nós formos agora ler o profeta Abacuque, nós vamos ver que agora ele dirige a palavra a Deus. Ele não dirige a palavra ao povo, ele dirige a palavra a Deus, ele fala a Deus. E a forma que ele fala é muito interessante, e é interessante para esses tempos que nós vivemos hoje. A forma que o profeta Abacuque fala ele expressa, na verdade, uma perplexidade diante de Deus. E a perplexidade em que o profeta Abacuque expressava diante de Deus era justamente diante dessa calamidade, dessa violência, dessa opressão e dessa impunidade que existia ali no reino de Judá. Então o profeta Abacuque, ele exclama, ele grita diante do Senhor e fala: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar e tu não vai me escutar? Senhor, até quando eu vou gritar violência e tu não salvará? Aqui o que o profeta Abacuque faz é pôr o seu coração diante do Senhor, irmãos, daquela calamidade daquele reino. Aqui o profeta Abacuque, ele fala como um homem aflito, sentindo uma aflição em seu coração. Ele fala olhando para aquela situação do povo, dos líderes daquele tempo, e por isso ele grita diante do Senhor. Por isso, se nós formos ver no versículo 2, ele vai observar que a violência estava crescendo. No versículo 3, ele vai denunciar a injustiça e a corrupção. No verso 4, ele percebe que a lei perdeu a autoridade e a justiça foi pervertida. Meus irmãos, eu chamo isso de novos tempos e acontecimentos antigos. Se nós formos agora olhar para nós, parece que o profeta Abacuque, ou parece que esse livro foi escrito essa semana, né? Se nós olharmos agora para o que nós temos passado, o que o nosso país, por exemplo, o Brasil tem passado, se nós olharmos para isso, nós vamos talvez pensar o quão esse livro foi escrito para os nossos tempos. Porque as mesmas aflições, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, as mesmas coisas terríveis que aconteciam naquele tempo em Judá, no tempo do profeta Abacuque, é o tempo em que nós vivemos hoje. É um tempo terrível. A história ela muda, irmãos. O século ele muda, mas as dores humanas continuam as mesmas. Os tempos mudam, mas a violência, a injustiça, elas continuam. Esse é o tempo que nós vivemos. Esse é o tempo que se encaixa a nossa realidade. E diante de uma dor tão terrível, que é, por exemplo, como eu comecei falando da morte desse irmão, do Charlie. Diante dessa dor tão terrível, assim como o profeta Abacuque, nós também podemos talvez exclamar: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando os nossos olhos vão ver essa injustiça?
Até quando nossos olhos vão ver guerras? Até quando nossos olhos vão ver sofrimento? Talvez esse, irmão, seja o grito dos nossos corações. Mas muito maior do que isso é compreender que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela não é inércia ao que acontece. E se nós queremos respostas, por exemplo, a essa questão da dor, irmãos, a Bíblia nos oferece as respostas. E é por isso que eu separei 3 pontos simples, para que nós entendamos o que a Bíblia responde acerca da dor. Amém? Estão comigo? Amém. E o primeiro ponto é: a Bíblia aceita e acolhe o luto. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, aqui novamente o profeta Abacuque, ele não esconde, ele não guarda a dor, ele não tenta ser forte, ele não tenta ser uma pessoa escapista da realidade. Não, o profeta Abacuque, quando olha a situação que o povo, que Judá se encontrava, ele não esconde a sua dor. Muito pelo contrário, ele conta tudo ao Senhor. Ele abre o seu coração, ele rasga o seu coração diante de Deus. Ele grita diante do Senhor: até quando, Senhor? Irmãos, o que nós entendemos com isso é que o luto, o sofrimento, ele não significa uma falta de fé. Diante de casos como esse, ou até mesmo de coisas que podem ter ocorrido em nossa família, percas que podem ter ocorrido em nossa família, sentir dor, ou clamar ao Senhor com o coração aflito, não significa falta de fé. E aqui nós temos o exemplo do profeta. Ele não reprime a angústia, ele não reprime a tristeza, ele não reprime o sofrimento, mas antes ele clama diante do Senhor, antes ele rasga o coração e grita diante do Senhor: Senhor, até quando? Irmãos, a dor, ela não é uma falta de fé. Diante dessas situações de percas, ela não significa que a pessoa não tem fé. Muito pelo contrário. O luto, irmãos, é a expressão sincera de quem crê em um Deus que pode ouvir o grito da alma. A Bíblia, ela responde, irmãos. E aqui o profeta Abacuque, diante de Deus, com o coração aberto, rasgado diante do Senhor, ele expressa a situação daquele tempo, que poderia ser, na verdade, uma manchete de um jornal nosso hoje. Um tempo de violência nas ruas, um tempo de injustiça, um tempo de opressão, um tempo de corrupção, distorção da lei. É mais atual, irmãos, do que nós imaginamos. E aí ele rasga o coração diante de Deus e fala ao Senhor, e clama ao Senhor, e chora ao Senhor, irmãos. Diante disso, nós entendemos que chorar diante de Deus, rasgar o nosso coração diante do Senhor, é legítimo. Nós podemos, irmãos, nós podemos sentir o sofrimento e chegar diante do Senhor com o coração aflito e perguntar: Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Senhor, por que ocorre isso? E é isso, exatamente isso que o profeta Abacuque faz. Ele coloca a sua humanidade diante do Senhor. Ele coloca o seu coração diante do Senhor. Irmãos, se nós formos agora para alguns séculos adiante, nós vamos ver que essa realidade não é só de Abacuque. Na verdade, se nós formos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, nós vamos ver que essa realidade é a realidade de muitas outras pessoas. Eu separei uma pessoa. Se nós formos lá para João 11, nós vamos ver que Jesus chorou. Amém? A Bíblia fala que Jesus, ele vendo o povo ali chorar, ou Marta e Maria chorar, o que Jesus faz, irmãos, é se comover. E aí a Bíblia fala que ele chorou. Se nós formos entender o original dessa palavra, que chorar, que Jesus chorou, nós vamos compreender que foi um choro contido. Mas o significado dessa palavra é um choro real, um choro profundo, que vem do mais íntimo da alma.
O que nós estamos vendo aqui, irmãos, que não é só um profeta levantado por Deus que chorou. Nós estamos vendo aqui o próprio Deus, que se fez homem, que habitou entre nós. Ele mesmo sentiu a dor da humanidade. E com seu coração aflito diante da morte de um amigo, ele também chorou. E o mais interessante, e mesmo sabendo que poucos minutos depois, ele mesmo iria ressuscitar o amigo, mas Jesus, na sua humanidade, ele sentiu a dor da perca de seu amigo. E por isso ele chorou, irmãos. A Bíblia, ela reconhece as nossas lágrimas. A Bíblia, irmãos, ela legitima as nossas lágrimas. Se nós formos, por exemplo, em Eclesiastes 3, 4, vai falar que há tempo para tudo, inclusive há tempo de chorar. Se nós formos, por exemplo, para Salmos 13, o rei Davi, com o coração também aflito diante de Deus, e com um clamor quase que semelhante ao de Abacuque, o rei Davi fala: Senhor, até quando? Parece que tu se esqueceu de mim. Aqui nós estamos falando do rei Davi, um grande herói da fé, um grande homem de Deus, da história, com o coração aflito, se colocando diante do Senhor e dizendo: Senhor, até quando? Irmãos, a Bíblia, ela não reprime as nossas lágrimas, a Bíblia, ela não reprime a nossa dor. Ter dor, chorar diante do Senhor não significa uma falta de fé. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,3, diz o seguinte: não queremos que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Irmãos, a grande questão aqui agora é essa palavra que o apóstolo Paulo fala por último: esperança. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ou o que ele está fazendo aqui, ele não está proibindo a tristeza. O que o apóstolo Paulo está fazendo ou falando aqui, ele não está proibindo o sofrimento daquele povo de Tessalônica. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é que o luto, ele pode existir no nosso coração. Ele é legítimo no nosso coração. Mas acima disso, irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui existe uma esperança. Nós podemos chorar sim, nós podemos sentir sofrimento sim, mas existe uma esperança. E a esperança está de verdade naquele que venceu a morte. E era isso que o apóstolo Paulo falava para Tessalônica. Olha, vocês podem entristecer sim, mas existe uma esperança. Esses que hoje dormem ou que morreram, vai chegar um momento que eles vão ressuscitar com Cristo. Eles vão ressuscitar para uma nova vida. Essa é a esperança que está fundamentada em nós. O nosso luto, existe uma esperança no nosso luto. Existe uma esperança no nosso sofrimento, que mesmo passando por essa dificuldade momentânea, nós temos uma esperança. E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Irmãos, o luto também, ele não é um sinal de uma fraqueza espiritual. Porque muitas vezes a gente pode pensar que em eu sentir uma dor ou um luto, uma perca, significa que eu não estou maduro espiritualmente. E com isso eu me engano a mim mesmo. Com isso eu finjo que não sinto dor para mostrar que eu sou forte. Mas a Bíblia nos diz ao contrário, que o luto, o sofrimento diante de tal calamidade, ele não é um sinal de uma fraqueza. Na verdade, é um caminho, irmão, que Deus nos dá para atravessar a dor sem negar a realidade. O luto, ele é válido. Mas junto ao luto, existe uma esperança. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a Bíblia não apenas, diante da dor, nos fala a respeito do luto, mas também diante de um momento tão difícil, a Bíblia, ela nos faz despertar a nossa consciência, irmãos, para não se calar. Depois de chorar, acompanhe comigo, o verso 1 do capítulo 2.
profeta Abacuque continua dizendo o seguinte: estarei na minha torre de vigília, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O que a Bíblia fala diante desses momentos também de luto é que esses momentos de luto nos levam para outro momento. E o momento que esses momentos de luto nos leva é justamente para esse despertar da nossa consciência de que nós não podemos nos calar. Irmãos, a Bíblia diz que podemos sim sentir sofrimento, a Bíblia diz que podemos sim chorar uma perca, mas da mesma forma, irmãos, nós temos que falar, nós temos que proclamar, nós temos que falar acerca dessa esperança. Esse é o convite também que a Bíblia nos dá diante desses dias difíceis, ou diante dessas percas complicadas. Porque na verdade, irmãos, a dor ela não pode nos calar. Na verdade, a dor, ela tem que nos despertar. E se existe algum propósito na dor, e pode existir vários propósitos na dor, se existe um propósito na dor, o propósito é esse: é nos despertar para a realidade, é nos despertar, irmãos, para que nós possamos falar, para que nós possamos ser vozes de Deus aonde quer que nós estivermos, porque esse é o nosso chamado. Nós não podemos nos calar diante das dificuldades, nós não podemos nos calar diante das perseguições, nós não podemos nos calar diante das dores da vida. O luto é real, o choro é real, mas após o luto, após o choro, irmãos, nós precisamos se levantar, assim como o profeta Abacuque, subir na torre de vigia e esperar a resposta do Senhor, como aquele que grita, como aquele que fala, como aquele que exclama. Esse é o nosso chamado. Nós não podemos ficar em silêncio, porque muitas vezes o que acontece, a dor ela nos atinge de tal maneira que nos traz desânimo, que nos faz desistir, que nos faz desanimarmos ou ficarmos sem esperança com a vida. Mas esse não é o propósito da dor. O propósito da dor é nos tornarmos fortes, irmãos, para que a nossa caminhada cristã continue com firmeza, para que nós continuemos de pé, fortes, irmãos, naquilo que Deus tem para nós. E era isso que o profeta Abacuque fez. Ele chorou, ele gritou diante do Senhor, ele rasgou o coração diante do Senhor, mas ao esperar a resposta do Senhor, ele subiu no mais alto, na torre de vigília, e estava esperando ali uma resposta do Senhor, irmãos. Em Provérbios 31, do 8 a 9, diz assim: olha, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados, abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Lá em Isaías 1,17 ecoa: aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Nós precisamos continuar diante da dor, dos sofrimentos, seja da sociedade corrupta, seja do que nós vemos hoje. Nós precisamos continuar clamando que existe uma esperança para esse mundo caído. Irmãos, essas coisas na verdade não podem nos parar. Nós temos que mudar a nossa mentalidade acerca do que é igreja, do que é ser igreja. Nós temos que mudar o nosso pensamento acerca do que é ser crente. E nós de fato não vivemos uma época boa, ainda que estamos ainda um pouco confortáveis. Mas nós temos que entender que nós fomos chamados para uma missão. E em muitos momentos nós seremos perseguidos, caluniados, irmãos. E assim talvez como nossos irmãos em outras partes do mundo, perderemos até a nossa vida em prol do Evangelho. Mas o próprio Jesus disse algo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. O que Jesus apontava ali não era simplesmente uma esperança terrena, momentânea. Ele falava isso. Ele falava assim, diante das dores, das dificuldades: eu vou estar com vocês, calma, eu venci o mundo. Mas o que Jesus apontava ali era para uma esperança eterna. Jesus apontava para o céu. Ainda que você sofra aqui, você não vai sofrer sozinho, porque a sua recompensa não está aqui, está lá, está na eternidade. Nós não somos daqui.
E diante das lutas, das percas, das dificuldades, nós temos que permanecer firmes, sendo arautos do Senhor, sendo aqueles que proclamarão o Evangelho do Senhor, porque se existe morte no mundo, nós temos a vida, que vem através do Evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos nos calar, irmãos. Se nós formos também lá para Atos, capítulo 7, nós vamos ver a história de Estevão, o primeiro mártir que nós temos conhecimento na palavra de Deus. Nós vamos ver aquele homem falando, testemunhando diante do sinédrio. E ao mesmo tempo nós vamos ver aquele homem morrendo, sendo apedrejado, porque permaneceu firme diante do que estava errado, diante do que acontecia naquele tempo. Ele se manteve firme, testemunhando que só Jesus era o Senhor. Ele morreu, irmãos. Mas a Bíblia fala que durante a sua morte, ele olha para cima e ele vê Jesus em pé no trono. Há uma recompensa para aqueles que se mantêm firmes, até mesmo diante das dores, irmãos. Irmãos, e se nós formos para a história, nós vamos ver quantos mártires na história. Um dos pais da igreja dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Se você e eu estamos aqui hoje, é porque foi semeado com sangue de irmãos nossos, que talvez nunca nós vamos conhecer. Se hoje nós estamos aqui de um certo conforto, sentado em uma cadeira confortável, com ar-condicionado confortável, com tecnologia disponível, é porque existiram homens, mulheres, que derramaram o seu sangue pela causa do Evangelho. E a pergunta é, e nós? E nós? Qual será o nosso legado? Nós, crentes do século 21, que vivemos nos Estados Unidos, qual será o nosso legado? Nós temos duas opções diante desses dias difíceis, irmãos: calar ou falar. E a Bíblia nos chama para falar. A Bíblia nos chama para exclamar. Porque o martírio, ele não silencia a igreja. Muito pelo contrário, ele desperta a igreja do Senhor. Se nós voltarmos para Estevão, a Bíblia diz que houve ali uma grande perseguição e vários cristãos se dissiparam. Mas também a Bíblia diz que o Evangelho naquele momento crescia. Aleluia, irmãos. Tempos difíceis fazem crentes fortes. E nós estamos vivendo nesse tempo difícil. E o chamado para nós é continuar, é falar, é se levantar diante dessas situações que vivemos, é não se sentir oprimido, mas continuar pregando a palavra do Senhor com ousadia, crendo que pelo poder do Espírito nós veremos milagres acontecer, nós veremos transformações acontecer, porque nós temos a palavra de vida eterna que essa sociedade corrupta, cheia de corrupção precisa. Você e eu temos. Diante disso, irmãos, eu me pus a pensar diante de tantas pessoas, talvez falando da morte desse irmão, que talvez aquilo que ele começou a fazer, talvez iria parar, ou com medo de não ter outra voz como ele, para poder dar continuidade naquilo que ele começou. E eu fiquei pensando isso, porque nós carecemos hoje de homens assim. Nós carecemos, nossa sociedade hoje precisa de homens como ele. E eu fiquei pensando, Senhor, mas e agora? Que trabalho incrível que esse homem fazia nas universidades, com os jovens. E nós sabemos, irmãos, se nós entendemos um pouquinho dessa ideologia satânica, maligna que já entrou nas universidades, nós sabemos o tanto que esse trabalho que ele fazia é necessário. E aí eu me pus a pensar, Senhor, mas e agora? E agora? Quem vai se levantar? Nós precisamos de outras pessoas. Mas aí Deus me deu essa passagem de Estevão, que foi nesse momento que o sangue de Estevão caiu sobre a terra, que a igreja se espalhou, o Evangelho cresceu. Pessoas foram transformadas, pessoas foram alcançadas, porque na verdade, irmãos, a morte, o sangue derramado por um martírio, ele não cala a igreja do Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai usar isso
esse acontecimento tão terrível para despertar mais homens e mulheres que não têm medo de nada. Um pai antigo da igreja fazia uma oração que era assim: Senhor, que eu não tema a nada, nem a morte, que eu tema só o Senhor. Que o Senhor possa levantar, irmãos, diante desse fato, que o Senhor possa levantar diante desses dias tão difíceis, homens que não vão temer a nada, nem a morte, somente ao Senhor. E que nós possamos ser esses homens e mulheres. Que nós possamos ser esses homens e mulheres. Que nós possamos ser esses homens e mulheres em nossas casas, aos pais, na vida dos seus filhos. Muitas vezes a gente quer ir para tanto lugar e esquecemos ali que existe 2, 3 pessoas que moram conosco, que precisam ser acompanhadas, evangelizadas, discipuladas. Muitas vezes nós queremos discipular tantas pessoas na igreja, ser líder de tantas pessoas na igreja, mas esquecemos a nossa casa. E aos pais presentes, seus filhos são os seus discípulos. Ei, homens, seus filhos são os seus discípulos. Não adianta a gente olhar para a situação do mundo hoje, ou da sociedade hoje, e clamar ao Senhor: Senhor, transforma, transforma, se eu não presto atenção no meu filho ou na minha filha, que vive na minha casa. Essa é a nossa missão, começar por nossa casa. As mães presentes, vocês também têm uma missão. Um grande homem na história, chamado John Wesley, ele e os seus irmãos foram educados pela sua mãe. Seu pai, o ministro do Senhor, trabalhava muito, pregando muito, e a mãe ficava em casa. E é interessante que não se tem muito relato da mãe dele. Ela não escreveu livros, ela não foi uma pregadora, mas o único relato que tem da mãe de John Wesley, e quem conhece John Wesley sabe, um dos grandes avivalistas do século 17. Quem conhece a história dele sabe que a mãe dele foi reconhecida por aquela que educou seus filhos. Existem muitos hinos hoje que nós cantamos, hinos antigos, até mesmo hinos que foram traduzidos para o português da harpa, que era e foi composto pelo seu irmão, Charles Wesley. Hinos que marcaram uma geração, hinos que tocaram e ainda tocam nos nossos corações. Porque uma mulher, irmãos, entendeu o propósito de ser mãe e educar os seus filhos. Esse é o nosso chamado. Esse tempo necessita disso. Pais que discipulam seus filhos e mães que ensinam seus filhos. Esse é o nosso chamado, irmãos. Irmãos, mas se o luto ele nos ensina a chorar, se o martírio nos desperta a falar, existe algo que a Bíblia aponta diante desses dias tão difíceis. E esse é meu último ponto. A Bíblia aponta para uma esperança e uma justiça final. Aleluia, irmãos. Irmãos, depois de ouvir o clamor do profeta Abacuque, se você for para lá no capítulo 2, lá no verso 4, a última parte do versículo diz assim, ó: o justo viverá pela fé. E se você estudar ou ler esse livro, você vai entender que esse versículo, ou essa parte B do versículo, ela marca uma virada nessa história do profeta Abacuque. Se nós olharmos aqui, nós vamos compreender que o cenário que ele vivia continuava o mesmo, caótico, violência. Mas o que mudou ali, irmãos, foi algo incrível. Foi a fé do profeta. Porque mesmo diante de um cenário caótico, de um cenário mau, o profeta, ele entendeu que a fé nele devia e teria que estar em Deus. A nossa esperança, irmãos, tem que estar no Senhor. Porque ainda que o cenário não mude, e se nós falarmos de finais dos tempos, nós vamos ver que muitas coisas ainda vão piorar. Mas nós não podemos andar por isso. Nós não podemos andar pelo que os nossos olhos veem. Nós não podemos andar pelo que os nossos ouvidos escutam nos noticiários, nos programas, nos jornais. Nós temos que andar por fé. E fé, irmãos, em Deus.
De saber que mesmo diante dessas calamidades, o Senhor, Ele está conosco. Porque há uma esperança em meio ao caos. Há uma esperança em meio ao caos. Porque, irmãos, a vitória está garantida. Aleluia. A vitória está garantida, irmãos. A vitória está garantida. Em Apocalipse 21:4, olha só. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Irmãos, o que nos sustenta e o que tem que nos sustentar diante desses momentos difíceis é justamente essa certeza de que um dia essas lágrimas serão enxugadas, de que um dia essa violência vai cessar, de que um dia essa injustiça vai acabar, de que um dia nós estaremos com o Senhor na glória. E essa tem que ser nossa esperança diante desses dias, ainda que os dias não mudem, ainda que a corrupção na política não acabe, ainda que nós ainda vejamos mais mortes e mortes, dores e dores. Se a nossa esperança estiver nessa verdade, irmãos, nós teremos paz no nosso coração. Porque um dia, como diz o apóstolo Paulo, o último inimigo será vencido. O último inimigo será vencido, que é a morte. Nós temos que basear nossa esperança nisso. Nós temos que colocar nosso coração nisso. Fé no Senhor, irmãos. Aleluia. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. A verdade, irmãos, é que ainda que a situação não mude, talvez de algo que você tenha vivido, talvez você veio aqui querendo uma mensagem diferente, uma resposta do Senhor. A resposta do Senhor é essa. Ainda que o cenário da sua vida não mude, ainda que a dificuldade que você está passando não mude, o convite é: ponha o seu coração diante do Senhor. Porque a resposta de Deus a Abacuque foi uma. Em outras palavras, eu sei o que estou fazendo. E eu sei a hora que eu vou intervir. Talvez a situação da sua vida seja essa, irmão. A Bíblia fala que você pode chorar diante do Senhor. A Bíblia fala que você pode gritar diante do Senhor, mas para o Senhor. A gente precisa entender isso. O profeta Abacuque, ele gritou para Deus, porque ele entendia que a esperança vinha de Deus. Portanto, a resposta final só poderia vir do próprio Deus. Esse é um convite para nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor, porque a resposta que nós precisamos, ela vem do Senhor, porque já existe uma promessa para mim e para você, que um dia as nossas lágrimas serão enxugadas, que um dia o último inimigo, que é a morte, será vencido, e nós se alegraremos na presença do Cordeiro, irmãos, por toda a eternidade. Talvez, e eu creio que a vida de Charlie Kirk vai continuar falando. Eu creio que a sua voz, ela não vai ser calada, vai se levantar homens, mulheres, jovens, uma nova geração, que não vão ter medo, que vão falar. E eu estava pensando, irmãos, estava pensando nele, diante do Senhor, após a sua morte, e Jesus falando assim: olha, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Essa esperança que nós temos, diante da dor, da perca, da morte, o crente tem uma esperança viva, de um dia ser chamado servo bom e fiel. Entra
no descanso do seu Senhor. Aleluia, irmãos. Para concluir, eu queria concluir com você de pé. Fica de pé, por favor. Nós começamos essa mensagem, irmãos, com um clamor do profeta Abacuque. Até quando? Até quando, Senhor? Mas séculos depois, nós vamos ver um outro clamor. O clamor do próprio Filho de Deus. Cristo também clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Irmãos, ali, quando Jesus gritou na cruz do Calvário, ou antes da cruz do Calvário, e durante, era o nosso grito que ele estava gritando. O grito que era meu, o grito que era seu, diante da morte eterna, diante do pecado. Jesus, ele levou na cruz, ele gritou por mim e por você: Deus meu, Deus meu. Esse grito era meu, era seu. Mas existe um que gritou por mim e por você. E diante disso, irmãos, ele carregou a nossa dor, ele sentiu o peso do silêncio de Deus. Aleluia. Mas o grito de Jesus não terminou com uma derrota. Porque a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou, irmãos. Ele venceu a morte, por isso nós também venceremos a morte. Por isso nós podemos chorar. Por isso nós não podemos nos calar. E por isso nós temos que ter a nossa esperança nessa verdade de que Jesus venceu a morte e que ele vai voltar. Jesus vai voltar, irmãos. Aleluia. Feche seus olhos. Oh, Pai Santo, aleluia, Jesus. Comece a orar ao Senhor nesse momento, irmãos. A sua oração, coloque o seu coração diante do Senhor. Eu não sei se você passou por alguma perca, talvez de um ente querido, de um familiar. Eu não sei se você tem passado por alguma situação difícil. Mas existe um convite para você hoje. Pode chorar na presença do Senhor. Pode chorar diante do Senhor. Pode gritar ao Senhor: Senhor, eu estou aqui. Porque existe consolo para você. Em Cristo Jesus existe consolo para você. Na cruz do Calvário existe consolo para você. Porque Ele venceu a morte, irmãos. Ore ao Senhor nessa noite, nesse momento. Rasgue o seu coração diante do Senhor nesse momento. Oh, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa verdade tão gloriosa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, ó Deus. Em muitos momentos nós não entendemos, ó Pai, o que certas coisas acontecem na nossa vida ou como acontece. Mas não cabe a nós, ó Pai, entender a tudo. Cabe a nós a ter fé no Senhor, cabe a nós a confiar no Senhor, porque Tu sabes de todas as coisas, ó Deus. Ainda que os nossos olhos, Pai, vejam ao contrário, ainda que os nossos olhos não vejam uma transformação, não vejam uma mudança, se a nossa fé estiver no Senhor, Pai, Tu sabes de todas as coisas. Pai, a minha oração nessa noite, ó Pai,
pelo povo do Senhor, pelos filhos, pelas filhas do Senhor nessa noite, é que o Senhor gera consolo nesse coração, Pai. Porque Tu levaste, ó Deus, Tu levaste, Jesus, na cruz do Calvário, Senhor. Tu venceste a morte, Tu levaste a dor, ó Deus, uma dor eterna, Senhor, para nos dar vida. Por isso eu peço ao Senhor, ó Deus, que nessa noite o Senhor possa consolar os nossos corações, nos manter firmes, como aqueles que vão proclamar a Tua palavra, que não vão temer, que vão continuar, mas aqueles também que firmarão suas vidas em uma esperança viva, que é o Senhor Jesus, que morreu, mas que vai voltar. A Ti eu oro, Senhor, nessa noite, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Pastorzão. Amém. Glórias ao Senhor. Irmãos, por esse momento, antes da gente finalizar, só continue com seu olho fechado. Ouve essa canção. Ouve essa canção. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Comece agora a adorar o Senhor. Amém, irmãos? Comece a adorar o Senhor. Se você não sabe a letra da canção, só diga palavras de adoração ao Senhor, palavras de gratidão ao Senhor. Amém? Nesse momento agora só agradeça a Deus, só glorifique a Deus, só adore a Deus, não peça nada agora, só adore ao Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor, irmãos. Põe sua mão assim, por favor, na posição de receber. Glória a Jesus. Que essa graça tão maravilhosa desse Cristo que morreu na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Que esse amor tão maravilhoso e tão grande desse Deus e Pai, e que essa comunhão do Espírito que nos fortalece e que nos faz permanecermos firmes todos os dias, esteja com você, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus.